Hello, good afternoon. Vê só, hoje nós vamos dar início a mais uma aula de inglês. Como assim, tio? O que é que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de um verbo que as pessoas costumam complicar ele. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tem que prestar bastante atenção, senão a gente não consegue entender ele. Mas quando a gente entende, vamos que vamos. É um verbo onde é muito aplicado nas frases em inglês. É um verbo que é fácil, tá? E se a gente não prestar atenção, a gente complica. Vê só, eu vou dar uma dica pra vocês. Esse verbo que eu estou falando é o ser ou não ser, está ou não está. Eu estou falando pra vocês do verbo to be. Ó, ele é um verbo onde... Já vou dar a dica. Esse verbo, ele é o único que pode ser usado, aplicado de 3 formas no presente. Os outros, eles são um pouquinho mais complicados. Ou seja, se alguma frase você vê ele, você só vai ver dessas 3 formas. Se não for dessas 3 formas, não é o verbo to be, ok? E quais são essas 3 formas que ele pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado no am, are, is. Essas são as 3 formas do verbo to be. Am, are, is. E como é que eu vou saber onde eu vou colocar o am, o are e o is? Vê, presta atenção. O am sempre vai ser usado com I, que é eu. Eu sou, eu estou. O you and they, esses 3 aqui, que é você, ele e nós, é usado com are. Are é usado com esses 3 aqui. Se alguma frase você vê o you, are, você sabe que está falando de você, está ou ser. O he, she, it, que é ele, ela, ou a gente usa isso para coisas, é o is, ok? Essas são as 3 formas do verbo to be para aplicar em uma frase. Como eu vou saber como está sendo aplicado em uma frase? Muito fácil. Se eu falar para vocês, I am, eu sou ou eu estou, ok? Mas se eu falar I am beautiful, eu sou bonita. Então, eu estou usando o verbo to be na aplicação de ser ou estou. Vê, vamos prestar atenção. Vamos entender direitinho. I am beautiful. Eu sou bonita. I am beautiful. Eu estou bonita. Tá vendo? Vocês conseguem identificar um pouquinho esse verbo to be. Então, a gente já entendeu que o verbo to be é o am, are, is, né? Como a gente vai conseguir saber onde eles vão ser aplicados? A gente também já entendeu. Não é verdade? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o verbo are. Como a gente também pode usar ele em algumas frases, só que de formas diferentes. O and, o is também pode ser usado de formas um pouquinho diferentes, mais fáceis em aplicações de frases. Na próxima aula, a gente vai aprender a aplicar eles em frases, ok? Hoje foi uma introdução para a gente saber o que é o verbo to be e como a gente vai ser usado, onde eles vão ser usados. A gente sabe que o is nunca pode ser usado com I, não é verdade? Então pronto. Hoje a gente aprendeu isso. Na próxima aula de inglês, a gente vai aprender a aplicar esse verbo to be em frases e como identificá-los melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Ah, eu tenho uma surpresa que espero que vocês gostem, hein? O que acontece? Eu quero que vocês façam 5 frases que vocês acham que vai ser usado o verbo to be. Vocês fazem as frases, aplicam o verbo to be e enviam para mim. Dessa forma, na próxima aula, eu vou dar algumas dicas para vocês de como é ser usado em frases. E vocês vão olhar na frase que vocês fizeram para ver se bate alguma coisa, se dá certo, enfim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. A gente já entendeu que o verbo to be é o am, are, is, né? Como a gente vai conseguir saber onde eles vão ser aplicados? A gente também já entendeu, não é verdade? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o verbo are. Como a gente também pode usar ele em algumas frases, só que de formas diferentes. O and, o is também pode ser usado de formas um pouquinho diferentes,
mais fáceis em aplicações de frases. Na próxima aula, a gente vai aprender a aplicar eles em frases, ok? Hoje foi uma introdução para a gente saber o que é o verbo to be e como a gente vai ser usado, onde eles vão ser usados. A gente sabe que o is nunca pode ser usado com I, não é verdade? Então pronto, hoje a gente aprendeu isso. Na próxima aula de inglês, a gente vai aprender a aplicar esse verbo to be em frases e como identificá-los melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Ah, eu tenho uma surpresa que espero que vocês gostem, hein? O que acontece? Eu quero que vocês façam 5 frases que vocês acham que vai ser usado o verbo to be. Vocês aplicam, fazem as frases, aplicam o verbo to be e enviam para mim. Dessa forma, na próxima aula, eu vou dar algumas dicas para vocês de como é ser usado em frases. E vocês vão olhar na frase que vocês fizeram para ver se bate alguma coisa, se dá certo, enfim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Olá, crianças. Vamos iniciar aqui nossa aula de história corrigindo a atividade da aula passada, certo? Vamos apenas corrigir a atividade que foi passada para vocês realizarem da aula passada. Então, peguem o livro, que foi da página 29 e a página 30, tá bom? Então, vamos corrigir. Ó, o primeiro diz assim: que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava no Brasil? Então, foi a raça, né? Foi os negros, né? A raça negra, certo? Essa é a resposta, a negra. No 2, quais os trabalhos que os negros faziam? Eles trabalhavam na agricultura, né, da cana-de-açúcar e na mineração, tá? No 3º, associe corretamente. Aí temos aqui 1, navios negreiros, 2, senzala, 3, feitor, 4, senhor de engenho e 5, casa grande. Aí aqui vamos associar, né? Numerar. Quem era o dono do engenho? Era o senhor do engenho, né? Então, 4. O próximo, responsável pelos escravos. Quem era? O feitor, tá? O próximo é transporte de negros. Era os navios negreiros. Número 1. O próximo era casa onde o senhor do engenho morava, né? Que era a casa grande. Tá no 5. 2, né? Que sobrou aqui, que era o lugar onde os negros moravam. Então, ficou a correspondência como 4, 3, 1, 5, 2. Certo? Vamos aqui no quarto agora, ó. Observe a imagem. Essa imagem aí mostra aqui capoeiras, né? O nome do quadro, né? Capoeiras, mostra os negros dançando, né? Se divertindo. Aí na letra A diz, qual o título da obra? O título da obra, como eu falei, é Capoeiras. E quem é o autor? Foi o Johann Moritz Hugendar, certo? E na letra C diz, em sua opinião, o que está sendo representado na tela? Então, você vai dizer o que você acha que está sendo representado aqui nesta imagem, né? Nesta pintura. Certo? Agora, vamos aqui na página 30, continuando, ó. Como surgiu a feijoada, né? A questão 5. Como surgiu a feijoada? Ó, os negros recebiam da casa grande restos do porco, né? Que era orelhas, os pés, o rabo do porco, que os senhores de engenho não utilizavam em sua alimentação. Então, eles misturavam no feijão. Então, foi assim que surgiu a feijoada, né? Que era o resto do porco que os senhores da casa grande não utilizavam, mandavam para as senzalas e lá eles faziam, colocavam no feijão o porco, né? Que sobrava. E foi assim que surgiu a feijoada, certo? Então, o 6º, ó. De acordo com as imagens, escreva o nome da dança. Essa primeira dança aqui é o
maracatu, né? A primeira imagem que vocês veem é o maracatu, tá? A segunda imagem é o frevo, né? Típico aqui do nosso Pernambuco. É o frevo. E por fim, o samba, tá bom? Então, maracatu, frevo e samba. Então, respondemos nossa atividade. Já na próxima aula, vamos dar início a um novo assunto, né? Um novo tema relacionado à história, tá bom? Então, é isso. Beijos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.